Talvez você esteja passando por lutas que não fazem sentido. Portas se fechando, atrasos estranhos, perdas inesperadas. Você ora, jejua, tenta fazer o certo, mas nada parece fluir. E se eu te disser que isso não é rejeição, é preparação? Poucos homens entendem esse processo espiritual profundo. Deus não promove homens despreparados emocionalmente. Ele prepara no secreto antes de prosperar em público. Existem sinais claros quando Deus está moldando um homem. Esses sinais quase nunca parecem bênção no início. Na verdade, muitos desistem exatamente nessa fase, porque confundem silêncio com abandono divino. Mas o céu trabalha quando tudo parece parado. O atraso não é castigo, é alinhamento. E só quem permanece entende isso depois. Neste vídeo você vai identificar 10 sinais espirituais. Sinais que revelam que Deus está preparando prosperidade. Não prosperidade vazia, mas sólida e sustentável. Homens comuns ignoram esses sinais todos os dias. Homens sábios aprendem a discerni-los no processo. Talvez você esteja vivendo vários deles agora, e isso muda tudo quando você percebe. Antes de continuar, faça algo muito simples agora. Se este conteúdo fala com você, curta o vídeo. Isso ajuda a mensagem a alcançar outros homens. Inscreva-se no canal para não perder os próximos sinais. Aqui falamos de crescimento espiritual e mental, sem religiosidade vazia, sem frases prontas, apenas verdades que transformam destinos. Preste muita atenção no primeiro sinal. Ele é o mais ignorado e o mais decisivo. Muitos homens prosperariam se entendessem isso antes, mas quase todos abandonam o processo aqui. Não avance o vídeo sem absorver essa parte. Esse sinal revela se você suporta o próximo nível, e ele começa dentro de você, não fora. Na próxima parte, entro diretamente nos sinais, mantendo o ritmo exato para 30 minutos de vídeo, com novos pontos de reengajamento distribuídos estrategicamente. O primeiro sinal é desconfortável e quase ninguém fala sobre ele. Antes da prosperidade, Deus quebra o homem por dentro. Não é destruição, é desalinhamento sendo corrigido. Deus toca primeiro no ego, não no dinheiro, porque prosperidade amplia tudo o que já existe. Se o caráter está torto, a queda será maior. Por isso a quebra vem antes da expansão. Nesse período, você começa a se questionar mais. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar. Atitudes antigas já não trazem mais prazer. Há um conflito interno constante, silencioso. Você sente que não cabe mais onde está. Isso não é confusão, é transição espiritual. É Deus removendo versões antigas de você. Muitos homens fogem dessa fase porque dói. Eles tentam anestesiar o processo com distrações. Trabalho excessivo, vícios, relacionamentos rasos. Qualquer coisa que evite o confronto interno. Mas quem foge da quebra adia a prosperidade, porque Deus não negocia fundamentos. Sem base, não existe avanço sustentável. Se você está vivendo isso agora, não saia do vídeo. Os próximos sinais explicam o que vem depois. Esse processo não dura para sempre, mas ele precisa ser atravessado com consciência. Poucos homens chegam até aqui atentos. Se você chegou, já está à frente da maioria, e isso é um sinal silencioso de preparo. A quebra interna prepara o terreno para algo maior. Depois dela, Deus começa a mexer ao redor. Pessoas mudam, ambientes se afastam, e é aí que entra o segundo sinal. Ele envolve perdas que parecem injustas, mas carregam uma proteção invisível, e poucos entendem isso no momento. O segundo sinal costuma confundir até homens de fé. De repente, você começa a perder coisas importantes. Pessoas se afastam, oportunidades somem, planos caem. Nada parece lógico aos olhos humanos, mas no reino espiritual, perdas também são direção. Deus remove antes de acrescentar e protege antes de prosperar. Algumas conexões não suportam o próximo nível, não porque sejam más, mas porque são incompatíveis. Prosperidade exige alinhamento, não apego emocional. Deus afasta quem se tornaria peso depois.
Muitos choram a perda sem ver o livramento. Nem toda despedida é derrota. Algumas são misericórdia disfarçada. O mais difícil é que Deus não explica tudo. Ele apenas age e observa sua reação. Você confia ou entra em desespero? Você amadurece ou se revolta? Esse teste separa homens emocionais de homens firmes. Quem depende de sinais visíveis enfraquece. Quem confia no caráter de Deus permanece. Se você já perdeu algo que amava, continue aqui. Os próximos sinais trazem clareza e direção. Você vai entender por que isso aconteceu. Nada foi aleatório no seu processo. Cada perda teve uma função espiritual. Não abandone o vídeo agora. Essa compreensão muda sua perspectiva. Depois das perdas, algo curioso acontece. Deus começa a trabalhar sua solidão. Não é abandono, é refinamento. É no isolamento que o foco é ajustado. Esse é o terceiro sinal, e ele revela quem você realmente é. Sem aplausos, sem validação externa, aqui nascem líderes silenciosos, homens firmes, não carentes de aprovação. Prosperidade rejeita dependência emocional. Ela exige estabilidade interior. Se você se sente deslocado, não desligue. Você não está ficando estranho, está ficando preparado. Poucos entendem essa fase corretamente. Muitos a confundem com fracasso, mas ela antecede grandes viradas. Continue atento aos próximos sinais. Após o isolamento, Deus ajusta internamente. Você passa a enxergar responsabilidades maiores. Um peso espiritual começa a surgir. Não é medo, é consciência. Esse é o quarto sinal, e ele revela maturidade crescente. É quando Deus testa sua fidelidade. Excelente! Mantemos o ritmo exato, densidade espiritual e retenção crescente. O quarto sinal é quando mais é exigido de você, mas quase nada parece retornar de imediato. Você assume responsabilidades maiores, resolve problemas que não criou, carrega pesos que ninguém vê e mesmo assim continua fiel. Esse é um teste profundo de caráter. Deus treina homens antes de promovê-los. Ele observa como você reage sob pressão, sem aplausos, sem reconhecimento público. Prosperidade não combina com imaturidade. Quem reclama nessa fase se expõe. Quem permanece aprende governo próprio. E isso não se aprende em palcos. Deus nunca tem pressa com processos internos, porque o tempo não corrige falhas de caráter. Responsabilidade revela quem você já é. Ela não cria virtude, apenas expõe. Se você é fiel mesmo sem retorno, permaneça. Esse sinal é decisivo. Muitos são eliminados aqui, não por falta de fé, mas por falta de constância. Continue assistindo com atenção. O próximo sinal revela virada iminente. Depois do peso, Deus ajusta sua visão. Você passa a enxergar diferente. Valores mudam, prioridades se realinham. Esse é o quinto sinal, e ele afeta todo o seu futuro. Perfeito. Seguimos mantendo estrutura exata, densidade espiritual e tempo calibrado. O quinto sinal é uma mudança silenciosa, porém poderosa. O que antes te motivava perde força. O que antes era secundário se torna essencial. Você começa a valorizar tempo, propósito e integridade. A pressa dá lugar à direção. O ego começa a perder espaço, e isso indica maturidade espiritual crescente. Você passa a pensar antes de agir. Não aceita qualquer oportunidade. Nem todo dinheiro parece bom. Nem toda porta aberta parece certa. Esse discernimento não é medo, é sabedoria sendo construída. Prosperidade respeita homens criteriosos. Essa fase gera conflitos internos. Você percebe que não pode viver como antes. Velhos hábitos começam a incomodar. Compromissos rasos perdem sentido. Algumas pessoas não entendem sua mudança, mas não é afastamento por orgulho, é alinhamento por propósito. Se você sente que está ficando diferente, continue. Você não está se perdendo, está se encontrando. Poucos aceitam esse processo sem resistência, mas ele define quem prospera de verdade. Os próximos sinais aprofundam essa transformação. Não pare agora. Após ajustar valores, Deus testa decisões. Ele observa como você age com pouco,
como administra o simples. Esse é o sexto sinal, e ele revela preparo prático. Não é sobre fé apenas, é sobre administração e constância. O sexto sinal se manifesta nas pequenas atitudes. Nada grandioso, nada visível aos outros. É como você lida com o pouco, com o simples, com o básico. Deus observa o cotidiano silencioso. Prosperidade nasce na constância, não em momentos isolados. Pontualidade, honestidade, disciplina pessoal. Essas coisas parecem comuns, mas revelam um preparo interno. Homens indisciplinados colapsam quando prosperam. Por isso Deus testa antes, no pouco, no oculto, onde ninguém aplaude. Deus não entrega mais a quem não cuida do agora. Se você despreza o pequeno, falha no grande. A administração é espiritual. Organizar tempo, recursos e emoções. Tudo isso prepara território para crescimento. Prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Se você é fiel mesmo sem retorno, permaneça. Esse sinal é decisivo. Muitos são eliminados aqui, não por falta de fé, mas por falta de constância. Continue assistindo com atenção. O próximo sinal revela a virada iminente. Depois da fidelidade, algo muda no ambiente. Portas começam a se mover lentamente. Não é explosão, é transição. Esse é o sétimo sinal, e ele indica que o tempo se aproxima, mas ainda exige discernimento, porque nem toda porta é para agora. O sétimo sinal acontece ao seu redor. Você percebe mudanças no ambiente. Conversas diferentes começam a surgir. Novas possibilidades aparecem discretamente. Nada concreto ainda, mas algo se move. Deus começa a alinhar cenários, antes de alinhar resultados. O interessante é que nada acontece de forma abrupta. É tudo gradual, quase imperceptível. Convites sutis, ideias recorrentes, conexões improváveis começam a surgir. Esse não é o momento de correr, é o momento de observar. Discernimento evita decisões prematuras. Quando o ambiente se move, a ansiedade tenta assumir. O desejo de acelerar aparece forte, mas precipitação pode atrasar processos. Deus não trabalha no ritmo da pressa, ele trabalha no ritmo da maturidade. Quem força portas cria problemas futuros. Quem espera, entra com segurança. Se você sente que algo está mudando, fique. Os próximos sinais confirmam a fase final. Esse vídeo está ficando ainda mais importante agora. Poucos chegam até esse ponto atentos, mas quem chega entende o tempo certo. Não saia antes de ouvir os últimos sinais. Eles fecham o ciclo completo. Depois das movimentações externas, Deus ajusta a coragem. Não é impulso, é posicionamento. Esse é o oitavo sinal. Ele revela prontidão emocional, sem medo paralisante, sem euforia cega, apenas firmeza. E isso muda tudo. O oitavo sinal não é explosão emocional. É uma coragem silenciosa que se estabelece. Você não age mais por impulso, mas também não paralisa pelo medo. Existe uma firmeza nova dentro de você. Uma convicção tranquila, sem arrogância. Isso é autoridade interior sendo formada. Você passa a confiar mais nas decisões. Não precisa provar nada para ninguém. A ansiedade diminui, a clareza aumenta. Essa coragem não grita, ela sustenta. Homens imaturos se empolgam demais. Homens preparados permanecem estáveis. Prosperidade exige esse equilíbrio emocional. O medo ainda existe, mas não governa. Ele deixa de ser um freio constante. Você age mesmo com receio, mas com sabedoria. Não se esconde nem se expõe demais. Esse é um sinal raro. Poucos homens alcançam esse nível interno, mas ele antecede grandes avanços. Se você sente essa firmeza surgindo, continue. Estamos nos últimos sinais. Eles revelam o fechamento do ciclo. Não abandone agora. Esse entendimento traz paz e direção. Muitos nunca chegam até aqui, mas você chegou. Depois da coragem, Deus observa sua obediência. Não parcial, não seletiva. Esse é o nono sinal, e ele testa a submissão real, não a homens, mas à direção divina. Esse sinal define quem entra e quem apenas observa de longe. O nono sinal é obediência sem reservas.
Você não escolhe mais o que obedecer, não negocia princípios por conveniência. Mesmo quando dói, você permanece firme. Essa obediência não nasce do medo, nasce da confiança construída no processo. E Deus honra esse tipo de homem. Deus testa a obediência em decisões pequenas, escolhas que ninguém percebe, onde não existe vantagem visível. Esse é o último filtro antes da liberação. Muitos querem prosperar sem alinhar conduta, mas prosperidade exige coerência interna. Sem isso, o avanço se torna destruição. O 10º sinal é paz profunda, mesmo sem tudo resolvido externamente. Você descansa mesmo aguardando. Essa paz não vem das circunstâncias, vem da certeza de alinhamento. Quem está fora do tempo vive ansioso. Quem está no tempo vive em paz. Se você se identificou com esses sinais, entenda, nada foi atraso, perda ou confusão. Tudo fez parte de um preparo necessário. Deus não desperdiça processos. Ele constrói homens antes de construir prosperidade. O que vem não será frágil, será sustentável, porque você foi moldado. Se este vídeo falou com você, haja agora. Inscreva-se no canal e curta este conteúdo. Compartilhe com um homem que precisa ouvir isso. Escreva nos comentários qual sinal você vive hoje. Sua interação fortalece essa mensagem. Aqui formamos homens preparados, não iludidos. E o que Deus prepara, ninguém impede.